Boa tarde, galera. Vamos dar início ao assunto modulação hormonal. Então, primeiro vamos entender o que é a modulação hormonal. A ideia da modulação hormonal nasce que a partir dos 30 anos os hormônios começam a cair. E esses hormônios que estão caindo, o que eles dão pra gente? Força, músculo, metabolismo, libido, disposição, qualidade de sono, qualidade de memória. Então, se esses hormônios estão caindo, significa que tudo isso que eu acabei de falar cai junto. Portanto, é fato que o nosso metabolismo vai ser outro, a nossa disposição vai ser outra, a nossa qualidade de sono é outra. Daí nasceu uma especialidade nos Estados Unidos chamada anti-aging, que é toda em cima desse gráfico das quedas hormonais. Segundo o anti-aging, é a partir do momento que seus hormônios começam a cair que você começa a envelhecer, que você está perdendo tudo isso. E isso realmente é fato. Mas vamos entender melhor essa ideia a partir de construção, anabolismo e destruição, catabolismo. Os hormônios são anabólicos, então a partir do momento que eles estão caindo, você começa a perder a massa muscular, começa a preponderar o catabolismo, que é a destruição, sobre o anabolismo, que é a construção. Então até então você vinha construindo, depois você começa a destruir catabolismo. Então eu vou dar a minha definição do que é envelhecer bem. Envelhecer bem é você chegar no último dia da sua vida fazendo tudo sem depender da ajuda de ninguém. Ou seja, imagina você chegando aos 90 anos sem depender de ninguém para levantar de uma cadeira, para comer, para tomar banho. E para você chegar lá bem, você precisa de duas coisas. Uma cabeça boa, porque se tiver uma degeneração cerebral, um Alzheimer, não tem como. E a outra coisa que você precisa é força, porque é força que te permite andar, levantar de uma cadeira, ir num mercadinho, comer alguma coisa, ficar em pé para tomar banho. E quem dá força? Quem dá força é músculo, né? Então, se nós estamos perdendo músculo e ganhando gordura, um processo que chama sarcopenia, nós estamos envelhecendo. Você já deve ter escutado que quando alguma coisa envelhece, perde água, desidrata, uma fruta murcha, a pessoa fica enrugada. Pois bem, 75% do músculo é constituído de água. Gordura não mistura com água, então quando você perde músculo, perde água. E aí surgiu o anti-aging, que é a ideia de manter níveis hormonais melhores a partir dos 30 anos para frente, principalmente depois dos 40 anos. Mas o advento do anti-aging veio dos hormônios bioidênticos. Então aqui a gente vai definitivamente entender o que são hormônios. Primeiro, todo hormônio que é produzido pelo homem, ele é sintético. Porém, o que se tinha até então eram hormônios análogos, hormônios parecidos com os hormônios que você tem no corpo, do tipo um anticoncepcional oral. E dentro da reposição na menopausa se tinha os hormônios que são extraídos da urina da égua, né? Até então só se tinha isso. E como é que funcionam esses hormônios? Um hormônio funciona num mecanismo que chama chave-fechadura, hormônio-receptor. Como esses hormônios são parecidos com os que há no corpo, é uma cópia de chave mal feita. Ela entra na fechadura. O problema é que ela enrosca na hora de sair. E isso gera o quê? Muitos efeitos colaterais. Esse é o problema do anticoncepcional oral e da reposição que se tinha. Bom, aí surgiram os hormônios bioidênticos, que são hormônios idênticos aos hormônios que você tem no corpo, ou seja, uma cópia de chave perfeita. Continuam sendo sintéticos, porque são produzidos pelo homem, porém são hormônios bioidênticos, idênticos ao que se tem no corpo. Então, quando eles surgiram, por que ainda existe hormônios análogos, hormônios não bioidênticos? Simples, meus caros, porque hormônios bioidênticos não podem ser patenteados, eles já existem na natureza, ou seja, não dão lucro. E aí, se você acredita em tudo, se você é Alice no País das Maravilhas, aí eu sinto muito, né? Cada um com seus problemas. Porque, Alice, uma coisa eu aprendi, posso te falar, tudo aqui nesse mundo é movido por dinheiro, chama capitalismo. Bom, mas por que nós precisamos manter esses níveis hormonais? Simples, porque antigamente vivia-se até os 50 anos, no máximo 60. Então, quando começavam a cair os hormônios, você já estava morrendo. Então, para que repor hormônios, né? Você já vai morrer. Hoje não, a expectativa de vida é em torno de 85 anos. E adianta viver até os 85 anos ou mais sem qualidade de vida? Não, meus caros, não adianta, posso lhes garantir. Então o que a gente precisa é de qualidade de vida. E quem comanda tudo dentro do seu corpo chama-se hormônios.
Então olha só como as coisas começam a ficar mais simples. De repente você colhe uma testosterona e vem lá, valor de referência de 250 a 1.200. E aí a sua testosterona deu 300. Nossa, Todolfo, então minha testosterona está normal. Não, meu caro. Aí é que entra o fator. Fator te enganaram a vida inteira. Entendeu? Sempre te enganaram com valores de referência. Valores de referência são ridículos. Mas eu vou explicar por que são ridículos. Porque servem a uma curva que chama curva de Gauss, que pega 95% de toda a população. E se você realmente acredita que 95% da população não tem um problema de saúde, você está perdido. Mas eu vou exemplificar, que esse exemplo eu dou no consultório todo dia, meus pacientes já estão cansados. O valor do TSH, exame que mede a sua tireoide, que está totalmente relacionado a metabolismo, à saúde. Valor de referência de 0,35 a 5. Só uma diferença só de 15 vezes mais, né? Então imagina você com 5 e sua irmã com 15 vezes menos, 0,35. Estamos falando de um hormônio chamado TSH. Então vamos melhorar isso. Sua irmã colocou 1 litro de gasolina no carro, você colocou 15. Como que pode ser a mesma coisa? Como as duas podem estar normais? Então, para você que pegou seus exames, olhou os valores de referências e falou assim, não, tô bem demais, tá tudo normal. Cuidado, você pode infartar a qualquer momento segurando seus exames normais. Então, o que se pretende fazer dentro da modulação hormonal? Pegar valores ideais e não valores de referência e tentar mantê-los com hormônios bioidênticos, hormônios idênticos ao que você tem no corpo. Então é uma complementação. Você produz 300 de testosterona e completa com a mesma testosterona, só que na bioidêntica, até 750, 800, que é o valor que a gente quer manter. Aí é que entram outros fatores, do tipo médico cagão, médico que morre de medo de hormônio. Ou pior, o médico cagão, que não entende nada de hormônios e além de não prescrever, sai metendo a boca em quem prescreve. Mas aí muitos quebraram a cara, até uma coisa um pouco mais recente, em relação ao câncer de próstata. Imagina aquele urologista, médico cagão, cético, que acredita no que a indústria farmacêutica fala e que pregava totalmente contra a reposição de testosterona no homem. E aí ele falou para você que repor testosterona aumentava o índice de câncer, que não podia, que você podia ter um CA de próstata. E de repente, não mais que de repente, saíram vários trabalhos científicos comprovando que não só a reposição de testosterona não causa câncer, como ela previne o câncer de próstata. E aí seu urologista que metia o pau na reposição de testosterona teve que pôr o rabinho entre as pernas e passar a prescrever testosterona. Por quê? Porque agora ele não pode mais dar as costas para os hormônios, para a modernidade, para as terapias de reposição, porque está comprovado que ele pode prejudicar o paciente dele. E assim serão com todos os hormônios. Afinal, não existe só a menopausa e a andropausa. São 7 pausas principais. Então nós temos as paradas da glândula adrenal, cortisoideia, nós temos a parada da glândula tireoide, ou diminuição da função, a produção de GH, né, o chamado hormônio da juventude, nós temos a diminuição da produção de melatonina. Mas aí existem os médicos cagões, né, ou os médicos invejosos, né, que não trabalham com uma coisa, não entendem daquela coisa e que querem denegrir quem trabalha e quem entende. E aí agora nós vamos desmistificar, porque qual é o argumento deles? Hormônios dão câncer. Então vocês vão entender que é o contrário, né? Pelo amor de... Então vamos lá. Um jovem de 20 anos, uma jovem de 20 anos tem cânceres? Não. E a corrente sanguínea dele está explodindo de tanto hormônio. Quem tem câncer? O idoso, né? A incidência de câncer é altíssima depois dos 40, 50, 60, vai só aumentando. Por quê? Porque eles não têm hormônios, né? Os hormônios despencaram. Mas eu vou mostrar as curvas de quedas hormonais e de incidência de câncer. Vamos aqui, galera. Olha só como os hormônios, depois dos 35, começam a despencar e lá para os 50 já estão muito baixos. Ó, diminuição dos hormônios com a idade. E olha só como a incidência de CA de mama, a curva é o contrário. Olha lá, ó. Depois dos 40 anos dispara lá para cima. Ó. O que ela não tem? Hormônios.
E olha a incidência do CA de próstata. Olha só, ela é zero, né? A partir dos 40 anos. Depois é que a curva sobe. E mais, uma curva de mortalidade por câncer. Olha lá, até os 20 anos não tem ninguém. Aí nos 40 começa a disparar. Nos 60 morreu todo mundo. Então eu acho que a partir de hoje você não tem mais medo de hormônios. Você entendeu que não só o hormônio não dá câncer, como ele previne cânceres. E se você quer envelhecer bem, viver bem, você precisa dar uma olhada nos seus hormônios e equilibrá-los. Isso chama modulação hormonal. Você precisa ter hábitos de vida saudáveis, seguir comendo bem e praticando atividades físicas, porque isso são anti-inflamatórios. E o principal fator de hoje em dia chama-se estresse. Você precisa ter o controle do estresse e da ansiedade, e por fim da qualidade de sono. Então eu falei que existem 7 pausas hormonais principais. E a que primeira está acontecendo são as pausas das adrenais, que deixam de produzir o cortisol e o DEA, que é o cortisol é o hormônio do estresse. É muito estresse, muita liberação. E uma hora essa glândula fadiga, ela cansa e ela para de produzir esses hormônios. E nós precisamos deles para viver bem. Por isso é que nós estamos fadigados, nós estamos cansados. A nossa disposição é muito ruim, nossa qualidade de sono é muito ruim. Nossa memória do dia a dia, chamada de memória recente, é muito ruim. Isso tudo vem do cansaço da adrenal, porque nós vivemos mais, porém enfrentamos um estresse muito maior, uma qualidade de vida muito pior, uma rotina muito mais pesada. Então, eu não sou radical com nada. Minha mãe me ensinou a ser assim. Eu apenas tenho as minhas opiniões, sigo o meu estilo de vida e prego, porém faço tudo o que prego, não só comigo, mas com todos os meus familiares. Portanto, já fiz protocolo do HCG na minha mãe, já usei GH com ela, uso reposição de testosterona no meu pai, DEA, melatonina, tudo que eu preciso eu modulo. Eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte: se a pessoa não cuida dela, não é de você que ela vai cuidar. Então eu vou dar um exemplo. Se você vai num cardiologista que está obeso, que não pratica atividade física, que não tem bons hábitos, eu acho que você deveria rever seus conceitos, né? Eu acho que a pessoa, para cuidar de você, ela tem que cuidar dela mesma, gostar dela mesma. Então, como funciona a modulação hormonal? Ela é um conjunto de fatores, né? Está ligada a uma boa dieta, está ligada às atividades físicas, às individualidades. E aí sim nós vamos partir para os exames, analisar os perfis hormonais e começar a equilibrá-los dentro de níveis ideais e não de valores de referência. Trabalho apenas com gel transdérmico que absorve pela pele, em 3 minutos já está na corrente sanguínea, e hormônios bioidênticos. Assim você vai controlando com exames até atingir o nível que quer. Se extrapolar o nível, você baixa a dose. Isso tudo é fácil, rápido e prático. Hormônios em implantes, em hormônios análogos, esses hormônios não uso, até porque você não consegue um eficiente controle. Vamos supor que você colocou um chip debaixo da pele hormonal e seus hormônios subiram demais. O gel transdérmico é diário, você vai controlando as dosagens. E o chip? Você tira, põe de novo, diminui, o que faz? Então, galera, nessa área existem médicos cagões, existem interesse de indústria farmacêutica, existe muito dinheiro envolvido, existe falta de informação, falta de conhecimento, coisas novas, a medicina muda em uma velocidade muito grande. A cada 5 anos o conhecimento dentro da medicina duplica. Então a pessoa que ficar 5 anos sem estudar, ela já não sabe metade do que sabia. Então as escolhas são individuais, basta você ter informação e optar por um estilo de vida. Então eu tenho o meu, prego e sigo, tá? Vou bater uma marmita agora, já treinei hoje. Estou com baixo percentil de gordura, meus exames estão ok, fiz exame de fio de cabelo, exame de DNA, exame de intolerâncias, todos. Vou bater um escondidinho de batata doce com frango, agora, neste instante. Segunda-feira estou entrando com um sócio administrador na Fit Fast Food para passar a entregar no Brasil, ter logística para entregar para todo mundo que está me assistindo. Todos os pratos seguem
uma composição de 1:1 entre carboidrato complexo e proteína magra. Todos os pratos são zero lactose, zero glúten, e agora eu vou implantar o sal rosa. Todos serão com sal rosa também. Tá aí, ó, uma composição de 34 gramas de proteína com 34 gramas de carboidrato, 23 de gordura, sem conservantes. Então façam suas escolhas. Eu tô aqui só para passar informação. A partir do momento que você tem a informação, você escolhe. Um abraço, fiquem com Deus.